Pensa só, algumas histórias da Bíblia, como o nascimento da manjedoura ou a Arca de Noé, a gente conhece tão bem que elas parecem ter uma única versão, né? Mas e se eu te dissesse que um simples erro de tradução ou um detalhe cultural que a gente esqueceu pelo caminho pudesse mudar tudo o que a gente acha que sabe? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, mergulhando nos significados que ficaram escondidos por trás dessas narrativas tão famosas. O teólogo Ariel Álvares Valdez resume bem o problema. Existe um abismo, sabe? De um lado, tem décadas de pesquisa, de descobertas acadêmicas incríveis sobre esses textos. Do outro lado, tem o conhecimento popular, que muitas vezes fica preso a interpretações bem antigas. A nossa ideia aqui é justamente construir uma ponte sobre essa lacuna. Essa é a grande pergunta que vai nos guiar. O objetivo não é jogar fora essas histórias, de jeito nenhum. É o contrário, é enriquecer, é tentar entender a mensagem que os autores originais lá atrás queriam passar. Preparados? Então vamos lá. E vamos começar com talvez a imagem mais forte do Natal, a cena da manjedoura. Uma história que define a celebração para milhões de pessoas, mas que, pasmem, pode ter sido toda moldada por um erro de tradução que passou batido por séculos. Essa frase é a base de tudo. Ela pinta aquela cena que a gente conhece, um casal desesperado, rejeitado, um dono de estalagem sem coração forçando os dois a se abrigarem com os animais. É uma imagem muito poderosa, sem dúvida. Mas será que ela está correta? E aqui está o pulo do gato. A palavra grega no texto original é katálima. O interessante é que o mesmo autor, Lucas, quando quis falar de uma estalagem comercial, usou outra palavra, pandokeion, lá na parábola do bom samaritano. Então, a escolha de usar katálima aqui não foi por acaso, e essa escolha muda todo o cenário. E olha só como a história se transforma. Deixa de ser uma história sobre rejeição e passa a ser sobre a vida como ela é. Não é sobre um estalajadeiro malvado, mas sobre chegar na casa de um parente que já estava lotada por causa do censo. O estábulo não é um castigo, mas uma solução prática, um lugar com mais privacidade. E José deixa de parecer um marido despreparado e se revela alguém cuidadoso, que encontrou a melhor solução possível naquela situação. Então vamos organizar o raciocínio. Primeiro, a casa está cheia, o katálima, o quarto de hóspedes, já está ocupado. Segundo, isso é crucial para a cultura da época. O parto era visto como um evento que deixava um ambiente ritualmente impuro. Fazer o parto na sala principal seria um problema para todo mundo na casa. E aí a gente chega ao terceiro passo. A gruta estábulo, um lugar limpo e privado, se torna a escolha mais inteligente, mais prudente. Não foi desespero. Foi uma decisão pensada para garantir a privacidade e o bem-estar de Maria, respeitando as tradições. Agora vamos pegar essa mesma lupa de análise e apontar para outra história gigante, a Arca de Noé. Por séculos o debate foi: aconteceu de verdade, literalmente? Mas e se a intenção do autor nunca foi escrever um relato histórico? A gente tem aqui duas formas bem diferentes de ler a história. A leitura literal fica presa nos como a arca foi feita, como os bichos couberam. Já a leitura que busca a mensagem do autor entende que esses detalhes são só a embalagem. O presente, a lição, é outra. A história não é sobre engenharia ou zoologia, é sobre a relação entre a humanidade e o divino. E quando a gente tenta forçar uma leitura literal, aparecem uns desafios bem grandes. A quantidade de água necessária para cobrir o planeta, a engenharia para construir um navio daquele tamanho sem ferramentas modernas, a logística maluca de juntar e cuidar de todos os animais, sem falar que hoje a gente sabe que um único casal de uma espécie não consegue repovoar o planeta. Mas, de novo, esses pontos não são para desmentir a história. Eles são pistas que nos ajudam a entender que tipo de verdade o autor queria nos contar. E essa citação, ela é perfeita. O público original da história entendia os gêneros literários da época. Eles sabiam que estavam ouvindo uma narrativa para ensinar algo, e não um jornal de notícias. O problema todo começa quando a gente, com a nossa cabeça do século XXI, tenta encaixar um texto antigo nas nossas caixinhas de história literal. E para fechar, vamos encarar um dos maiores mistérios, um símbolo que causa medo e fascínio até hoje. Vamos tentar decifrar o famoso número da besta, lá do livro do Apocalipse. 666. Esse número já foi ligado a tudo que é tipo de coisa, de políticos a códigos de barra. Mas a verdade é que o autor do Apocalipse não estava escrevendo um enigma para o nosso tempo. Ele estava mandando uma mensagem codificada para o seu próprio tempo. Uma mensagem que os primeiros leitores, com a chave certa, saberiam decifrar na hora. E essa chave se chama gematria.
É bem simples de entender. Em línguas antigas, como hebraico e grego, as letras do alfabeto também eram usadas como números. Então, todo nome tinha um valor numérico correspondente. O mais incrível é que o próprio autor do livro dá a dica. Ele diz: quem tem inteligência, calcule o número da besta. Era um convite para resolver um quebra-cabeça. E aqui está a resolução. Quando a gente pega o nome do imperador romano que começou a primeira grande perseguição contra os cristãos, Nero César, translitera esse nome para o hebraico, que é Neron Quesar, e soma os valores de cada letra, o resultado é exatamente 666. Isso não é uma coincidência, gente. É o código sendo decifrado. Então, a grande virada de chave é essa. O 666 não era uma profecia sobre um anticristo do futuro. Era um jeito de apontar o dedo para o opressor daquela época, o Império Romano na figura do seu imperador mais cruel, Nero, sem precisar escrever o nome dele e arriscar ainda mais perseguição. Era uma mensagem de resistência e esperança, não de pânico. Certo, então o que a gente aprende com esses 3 exemplos? A gente aprende que para entender textos tão antigos, não adianta só traduzir as palavras. A gente precisa traduzir o mundo por trás delas. O contexto cultural, o gênero literário, o simbolismo. E olhar para esses textos dessa forma não diminui o valor deles, muito pelo contrário. Revela uma riqueza que a gente nem imaginava. Em vez de ficar preso em debates se algo aconteceu literalmente ou não, a gente pode focar na mensagem principal, na verdade mais profunda que eles querem comunicar. É sobre entender a intenção por trás da história. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a história do Natal, a Arca de Noé e o número da besta guardam tudo isso, quantos outros significados não estão lá, esperando para serem descobertos em outras histórias que a gente acha que conhece de cor? A busca por esse entendimento mais profundo nunca acaba. E talvez o mais importante seja nunca parar de fazer as perguntas.